Queridos irmãos, já está conosco, abriu aí, vaso de Deus, o evangelista Jonatas. Deixa eu abrir aqui e destacá-lo. O Jonatas é filho do nosso ministério. E o Jonatas carrega o manto desse ministério. E eu, o pastor Erinaldo, os demais pastores, temos orgulho de ver o esforço dele na obra de Deus. E estamos juntos, envolvidos para que ele cresça cada vez mais ministerialmente, porque ele já mostrou para nós fidelidade, amor pela obra e amor pela palavra. É um homem de jejum, de oração. Inclusive, no domingo, dia 14 de março, que o Davi Sasser vai louvar, o Jonatas vai pregar. Por quê? Porque nós queremos dar valor àqueles que estão conosco pagando um preço. Tem muito ministério que a pessoa está lá pagando um preço, quando chega na hora de comer o bolo, aí só come o bolo quem vem depois. E aqui não, nós queremos honrar quem está conosco, sem deixar de reconhecer os talentos, sem deixar de trazer e de reconhecer aqueles que Deus quer usar. Então eu gostaria que vocês escutassem com muita atenção o evangelista Jonatas Silva, que é filho do pastor Francisco, né? É um dos filhos do Francisco. E Deus vai usá-lo nessa noite para abençoar a minha e a sua vida. Jonatas, filho, Deus te abençoe, Deus te use, dê lugar a Deus, a palavra, aos dons, que Deus te use poderosamente. Amém, apóstolo. Graças e paz, irmãos. Bom dia, né? Já é 1h pouco da manhã. Deus possa falar comigo e com você nessa noite de uma forma sobrenatural. Ainda estou aqui maravilhado também com a palavra do pastor Vanderlei nessa noite. Foi tremendo o que Deus fez aqui em São Bernardo. E creio que Deus vai continuar trabalhando na minha e na sua vida nessa madrugada, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 121. Prometo para os irmãos que vou ser rápido naquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. Creio que Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Salmos, capítulo de número 121. Glória a Deus. Salmos 121. Diz assim a palavra do Senhor. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não fará com que o meu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que aquele que te guarda, Israel, não cochilará nem dormirá. O Senhor é o teu guardador. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te castigará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ida e a tua vinda, de agora em diante e para sempre. Irmãos, eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo de Deus ministrava muito no meu coração. E o que eu acho interessante é que o salmista ele começa dizendo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhando aqui nesse texto, dá para perceber uma pequena aflição, mas também alguém que está convicto da sua origem. Porque quando eu olho e começo a clamar a Deus, questionando de onde virá o socorro, é porque eu estou necessitando de um socorro. É porque eu estou precisando de uma providência, eu estou precisando de uma intervenção divina. E quando eu vejo o salmista dizendo, elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Ele já diz em seguida, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, olha só que coisa interessante. Quando ele está dizendo isso, ele estava sendo convicto da sua origem. Ele estava falando da convicção de onde viria o seu milagre. Ele estava falando da convicção de onde ele iria conseguir extrair o socorro que ele precisava para suprir a sua necessidade, para suprir ali, para acabar com a sua aflição que ele estava passando no momento. Aqui há indícios de que ele escreveu esse salmo
no momento logo após a morte de Samuel, que Davi escreve lá no deserto de Parã, quando ele vai para aquele lugar, e ali eles passam, o povo de Israel passaram mais ou menos uns 40 anos ali naquela terra, e é um dos momentos em que o salmista escreve o Salmo 121. E ali onde ele estava era um lugar que era cercado por montanhas, era um lugar que era cercado por montes. E aí eu comecei a imaginar algo interessante. Enquanto ele estava ali, que ele observava as montanhas, que ele observava os montes. Preste atenção numa coisa aqui, irmãos. Desde Gênesis, desde os antigos, os nossos patriarcas, eles sempre faziam menção às montanhas, eles sempre faziam menção aos montes. Por quê? Porque era um lugar onde o povo subia para fazer sacrifícios, não só ao Deus todo-poderoso verdadeiro, como também a deuses pagãos. Então, era de costume, era de tradição, o povo ir até as montanhas, o povo ir até o monte e clamar por um socorro, clamar por uma providência. Só que uma coisa é certa, irmão, não importa o lugar que você vai clamar, mas se você não estiver clamando a um Deus que é todo-poderoso, extraordinário, não acontece. Se você não estiver clamando ao Criador dos céus e da terra, o milagre não acontece. É por isso que o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele estava falando de um Deus poderoso, ele estava falando de um Deus verdadeiro, porque nós podemos observar que quando o nosso irmão, Elias estava no monte, que ele clama, e o povo diz, não, mas aqui eu vou chamar o Deus Baal e vai acontecer. Irmão, não importa o lugar que você está, se você não clamar o Deus verdadeiro, o milagre não acontece, o fogo não vai descer no monte, o milagre não... Você pode subir no monte que for, irmão, mas se você não estiver com a fiação, com Deus que é todo-poderoso, com aquele que é verdadeiro, o milagre não acontece. Mas aqui eu observo que o salmista, ele estava num momento em que ele havia perdido alguém que era muito próximo, ele tinha perdido Samuel. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Olha só o que Deus falou comigo, irmão. Anote isso aí, se você puder, guarde isso aí em algum lugar, escreve isso aí, anota, porque eu entendi uma coisa, apóstolo. Se a dor que eu estou sentindo é aqui na terra, o meu refúgio eu vou encontrar no eterno. É por isso que ele olha e diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É por isso que enquanto ele está com dor aqui, ele olha e diz assim, peraí, mas eu estou olhando os montes, mas de onde vem o meu socorro? Será que o meu socorro vai vir do monte? Ele para e diz, não. A minha dor pode ser aqui na terra, mas o socorro que eu preciso vem da eternidade. A minha dor pode ser terrena, mas o milagre que eu preciso vai vir do eterno. O meu refúgio vai vir do eterno. Irmãos, nós precisamos compreender que a nossa busca, ela tem que estar num Deus criador, que a nossa busca, ela tem que estar naquele que é todo-poderoso, que fez os céus e a terra. Mas é comum nós observarmos o povo indo para este lugar de adoração a outros deuses. Só que eu acho muito interessante, irmãos, que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jacó abençoando os seus filhos, e quando ele está derramando a bênção sobre os seus filhos, ele declara sobre eles, olha, eu derramo sobre vocês as bênçãos das montanhas eternas. Você vai ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 49. Sabe por que ele está dizendo isso, das montanhas eternas? De onde ele tira a ideia da eternidade? Nós vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 9, quando Deus manda o dilúvio. Irmãos, Deus destruiu tudo. Deus destruiu a vegetação, Deus destruiu a humanidade, Deus destruiu os animais, mas uma coisa que ficou de pé foi as montanhas. Aquilo que ficou de pé foi as colinas. É por isso que ele olha dizendo, olha, os montes são eternos, as colinas são eternas, porque enquanto tudo está sendo destruído, eles continuam de pé, eles continuam... irmão, se nós pudéssemos compreender aquilo que Deus está falando na minha vida e na sua vida nessa noite, a nossa história seria diferente, porque nós vamos entender que aquilo que Deus tem para a nossa vida é aquilo que Paulo declara, porque ele espera em Deus não para essa vida, mas para uma eternidade. Se nós entendermos que a bênção que Deus tem para a nossa vida é para a eternidade, a nossa história seria diferente. Irmãos, quando nós olhamos para isso aqui, ele vem dizendo, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e ele não fará com que o meu pé seja abalado. Aquele que te guarda não cochilará. Ele estava dizendo, em outras palavras, ei, filho, não tenha medo, não desanima, não para, não desiste, porque enquanto as coisas podem vir te bombardeando para fazer você parar, ele não vai permitir que o seu pé vacile. Ele não vai permitir que o seu pé vacile. Irmão, preste atenção nisso aqui. Isso é muito forte. Deus está dizendo, ei, eu estou com você, eu estou na tua vida, eu estou durante você.
Irmão, agora preste atenção, se nós guardássemos no nosso coração aquilo que a palavra de Deus declara sobre a nossa vida, nós não pararíamos no meio da dificuldade, nós não pararíamos no meio da... Ah, irmão, presta atenção aqui, quando ele está dizendo, ele não fará com que o meu pé seja abalado, aquele que te guarda não cochilará, ele estava dizendo, ei, no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio do caos, no meio da desgraça, eu estou com você, eu estou guardando você. Agora presta atenção, irmão, se o caos ele desse fome de justiça, nós não íamos ver tantas pessoas se desviando dos caminhos do Senhor no meio de uma pandemia, nós não íamos ver pessoas se afastando, pastor Vanderlei, da graça de Deus, pastor Erinaldo, no meio de uma desgraça, no meio de uma pandemia. Sabe por quê? Porque aquele que é justo, ele vai procurar se fortalecer mais. Aquele que entende que o seu guarda não vacila, ele não vai parar, ele vai continuar, ele vai prosseguir, porque ele sabe que ele não espera em Deus apenas para essa vida, mas ele espera em Deus para uma eternidade. Entende? Que o Senhor vai estar com ele em todo o tempo, ele entende que a graça de Deus vai estar com ele em todo momento. Agora, irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e nós estamos vendo que ele está dizendo, eis que aquele que te guarda não cochilará e nem dormirá. Sabe o que o salmista está dizendo para mim e para você aqui, irmãos? Ele está dizendo, ei, filho, eu estou com você em todo o tempo, pode descansar tranquilo, pode ficar tranquilo, porque eu estou com você. O irmão Marcos está aqui na live, aqui, ó, está assistindo a nossa vigília, ele está trabalhando agora nesse momento, ele está como um guarda, ele está como um vigia, e quem está lá dentro do condomínio está descansando. Por quê? Porque sabe que tem alguém que está com os olhos abertos, que está com os olhos atentos. É o que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Ei, filho, pode descansar, pode ficar tranquilo, porque o teu guarda fiel, ele não dorme, ele não cochila, ele não vacila, ele está com você em todo o tempo. Os olhos do Senhor estão atentos, os olhos do Senhor estão fitados em você, mas nós precisamos compreender, para que ele venha ser o meu guarda, eu preciso estar próximo dele, eu preciso ter intimidade com ele, eu preciso estar próximo dele, eu preciso trazer a existência da presença do Senhor para a minha vida. Mas enquanto eu não faço isso, irmão, é por isso que muita gente para, é por isso que muita gente desiste, é por isso que as pessoas olham para o lado e a única coisa que consegue enxergar é montanha, mas aquele que tem intimidade com Deus, ele olha para a montanha e lembra da eternidade. Aquele que tem intimidade com Deus, ele olha para os montes e lembra da intimidade com Deus. Ele lembra que lá pode até parecer simplesmente uma montanha, mas ele sabe que lá é o lugar do sacrifício, ele sabe que lá é o lugar onde Deus descia com a sua glória, ele sabe que lá era o lugar onde Deus se apresentava ao seu povo. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter mais comunhão com Deus, nós precisamos entrar mais na presença de Deus, nós precisamos buscar mais de Deus. Por quê? Porque os tempos são difíceis, o tempo não está nada favorável, mas se nós observarmos uma coisa, nós vamos ver que todo o caos que está acontecendo no mundo, ele serviu para algumas coisas. O que, evangelista? Ele serviu para fortalecer o justo. Sabe por quê? Porque o justo busca incessantemente, o justo ele não para, o justo ele continuou, o justo foi para a oração, o justo foi para o jejum, o justo foi buscar no monte, o justo foi fazer campanha de oração com Deus, o justo foi buscar mais intimidade com Deus. Ela serviu para fortalecer aquele que é justo. Agora, outra coisa que ela serviu para fortalecer, sabe o que, irmãos? Ela veio para revelar aquele que é mentiroso. Como assim, evangelista? Revelar aquele que é mentiroso? Porque muita gente estava se passando como justo, muita gente estava como se fosse justo, pregava, cantava, louvava, falava, dizia que era, só que quando o negócio apertou, ela revelou aquele que era mentiroso, mostrou aquele que dizia que estava, mas não estava coisa nenhuma, mostrou aquele que olha para as colinas e dizia, não, eu sei que o meu socorro vem do Senhor, mas quando o negócio apertou, ele esqueceu do seu Senhor, ele foi para fora, ele foi buscar refúgio em outros lugares, ele foi buscar refúgio na droga, ele foi buscar refúgio no álcool, ele foi buscar refúgio na vida passada. Agora presta atenção numa coisa aqui, ela fortaleceu o justo, porque o justo dobrou o joelho, o justo começou a clamar. É por isso que em um ano de pandemia não faltou nada na tua casa, é por isso que em um ano de pandemia Deus tem guardado os teus, Deus tem guardado a tua família. Por quê? Porque ela veio para fortalecer o justo. E tem mais,
ela veio também para dar oportunidade àquele que estava indeciso. Como assim? Teve gente que se voltou para Deus, teve gente que entrou na presença de Deus, teve gente que procurou um meio para se aproximar do eterno. Sabe por quê? Porque quando o negócio apertou, começou a olhar para o lado, começou a ver que só tinha monte, começou a ver que só tinha montanha, e disse, mas de onde vem o meu socorro? Aí ele lembrou que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, que o socorro só pode vir da eternidade. É por isso que eu olho para a palavra de Deus e fico encantado. Porque sempre que eu vejo um justo, eu vejo a palavra do Senhor dizendo que ele não vai mendigar o pão. Sempre que eu vejo um justo, eu vejo a palavra do Senhor dizendo que na casa dele vai haver uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. E ainda que as coisas apertem, ainda que as coisas fiquem difíceis, na casa do justo sempre vai haver graça, poder e unção de Deus. Sempre vai haver um milagre extraordinário, sempre vai haver uma intervenção divina. Aonde? Na casa daquele que é justo, na casa daquele que busca, na casa daquele que entende o poder de Deus. Ei, irmão, para você ter um discernimento daquilo que vem de Deus, você precisa se aproximar mais dele, você precisa estar mais junto dele, você precisa clamar mais a ele, você precisa entender mais ainda aquilo que Deus tem para a sua vida, o propósito que Deus tem para com a tua casa, para com a tua família. Mas quando eu vejo esse salmo, eu fico encantado, porque não era qualquer pessoa que estava dizendo isso, mas era alguém que tinha discernimento do que era ser cheio de Deus, alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que buscava, alguém que orava, alguém que era tido como um homem segundo o coração de Deus. Mas quem é esse? Aquele que busca, aquele que entra na presença de Deus. E se ele errar, evangelista, se ele errar, irmão, não tem problema se ele entrar na presença do Senhor, rasgar as suas vestes e se arrepender de verdade e se entregar de verdade. Mas eu aprendo aqui também, irmãos, que só falha aquele que foge da batalha, só falha aquele que não entra na peleja, aquele que não entra na luta. Me prova, claro, por que que Davi falhou, por que que Davi fracassou, porque enquanto todos estavam na batalha, porque enquanto todos estavam na guerra, ele estava em casa fazendo nada, passeando, enquanto os outros estavam lutando, estavam na batalha. Aí talvez alguém olhe e diga, mas Betseba estava lá, por que que ela estava lá fora, o que que ela estava fazendo? Irmão, agora se nós pararmos para analisar, o lugar que ela estava talvez não estava errado, errado estava o lugar que o soldado estava passeando no momento, porque o lugar que ele tinha que estar não era em casa, ele tinha que estar na batalha. E aí eu aprendo que quando nós fugimos da batalha, Satanás ele vai conseguir derrubar a minha e a tua vida. Quando nós fugimos da batalha, Satanás vai conseguir travar a minha e a tua história. Mas se eu e você olharmos para a batalha e não ligar para o tamanho da peleja, crendo que maior é aquele que está conosco, que o nosso socorro vem de um Deus que fez os céus e a terra, não importa o tamanho da peleja, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da batalha, nada vai destruir você. Por quê? Porque você está seguindo um direcionamento do eterno. Ei, irmãos, nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para a nossa vida é maior. Nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para a nossa vida, homem nenhum pode tirar, nada pode tirar. Aí quando eu vejo o salmista dizendo, o Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita, quando ele está dizendo isso é muito forte, pastor Francisco, sabe por quê? Porque ele está dizendo, o Senhor é como a tua sombra. Como assim? Aonde você vai, ele está com você. Não importa o lugar, ele está com você. Ah, se for durante o dia, a luz do sol vai mostrar ela em você. Se for à noite, também não vai ter problema. Ela também vai estar com você. Ele está dizendo, o Senhor é como a tua sombra. Aonde você colocar a planta dos pés, ele vai estar com você. Aonde você entrar, ele vai entrar com você. Aonde você passar, ele vai passar com você. Ele vai estar colado em você em todo o tempo. Ele é como a tua mão direita, ele vai estar contigo em todo o tempo, trazendo força, trazendo vigor. Ei, irmãos, nós precisamos compreender que em todo momento o Senhor está comigo, que em todo momento o Senhor está com você. Ainda que a situação pareça difícil, ele vai estar com você em todo o tempo. Guarde isso no seu coração, guarde isso para a sua vida. Ele está com você. O reino de Deus existe, o reino de Deus é real. Mas o que precisa acontecer, evangelista? O reino precisa se manifestar através de você. O reino precisa se manifestar através de você, porque ele está dizendo que nós somos um, nós somos como uma sombra, em todo lugar vai estar junto. É por isso que o reino precisa se manifestar através de você.
Ele vem dizendo: o sol não te castigará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo mal. Ele preservará a tua alma. Ele estava dizendo: fica tranquilo, porque não importa a hora, não importa o momento. Se for durante o dia, se for durante a noite, o Senhor está guardando você. Não importa o momento, Ele está cuidando de você. Não importa a hora, Ele está cuidando de tudo. Todo tempo Deus é bom. Em todo tempo o Senhor vai cuidar de você, Ele vai guardar a tua casa, Ele não vai deixar que praga nenhuma chegue à tua tenda, como diz no Salmo 91, mas o que precisa crer, acreditar, ter intimidade para entender que diante de todas as situações, que diante de todas as circunstâncias, aquele que está conosco, quem é esse? Ao Senhor nosso Deus que fez os céus e a terra. É por isso que eu dobro os joelhos e olho para cima, porque é de lá que virá o meu socorro, é de lá que virá o sustento, é de lá que virá a provisão, é de lá que virá tudo aquilo que nós necessitamos. É por isso que o Senhor vem dizendo: o eu sou te enviou. O eu sou quem? O eu sou a provisão que você precisa. Eu sou aquilo que você necessita para suprir todas as suas necessidades. Mas o que está faltando? Ter intimidade com o Eterno, ter intimidade com o Senhor, porque quanto mais intimidade eu estiver com Deus, mais próximo dele, quanto mais próximo dele eu estiver, praga nenhuma chegará à minha tenda, mal nenhum me sucederá. Por quê? Porque o Senhor será como a minha sombra, porque ele não dorme, ele não tosqueneja, porque ele não vai cochilar. O meu guarda fiel estará comigo em todo tempo. Por onde eu passar, ele vai estar comigo. Aonde eu entrar, ele vai entrar comigo. Quando? Quando eu tiver intimidade com a eternidade. Nós precisamos ter essa intimidade com Deus, irmão. Nós precisamos mudar a nossa visão. Como assim, evangelista? A sua visão precisa ser uma visão de reino, porque quando a sua visão for uma visão de reino, em todos os lugares você vai enxergar o reino dos céus. Em todos os lugares você vai conseguir enxergar o reino de Deus. É por isso que eu olho para a palavra do Senhor. Como assim, evangelista? Quando ele vem dizendo que o reino dos céus se manifesta em todo lugar. A manifestação do reino de Deus está na minha casa, a manifestação do reino de Deus está na sua casa, a manifestação do reino de Deus está na vegetação, a manifestação do reino de Deus está nos animais, está na água, em tudo há manifestação do reino de Deus. É por isso que quando eu vejo Jesus Cristo falando do reino, ele fala que o reino é semelhante a isso, semelhante àquilo, ele fala que o reino é até semelhante a um grão de mostarda, que é aquilo que é pequeno, mas quando cresce vira maior das hortaliças. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, filho, o reino de Deus, ele pouco se vê, mas ele muito se manifesta, porque aonde você olhar, você vai enxergar reino, aonde você vai olhar, você vai ver o reino, você vai olhar para sua casa e vai ver o reino, você vai olhar para sua congregação e vai ver o reino, você vai olhar para suas amizades e vai ver o reino, você vai olhar para os teus bens e vai ver o reino, você vai olhar para o mundo e vai ver o reino. Mas o que acontece? O reino precisa se manifestar através de você, o reino precisa se manifestar na sua vida, para que quando as coisas começarem a acontecer, você pode até olhar e dizer: olha, parece que eu estou perdendo tudo, eu perdi uma grande amizade, eu perdi um grande amigo, eu perdi um profeta, eu perdi um sacerdote, porque Samuel morreu. Mas quando ele está aqui com sentimento de perda, ele diz: eu vou olhar para a eternidade, eu vou olhar para os céus, eu vou olhar para o alto, eu vou olhar para cima. Por quê? Porque o meu socorro só pode vir do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro só pode vir de um Deus que fez os céus e a terra. Nós precisamos compreender, irmão, nós precisamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, ele vem dizendo que a vinda do Senhor vai ser como nos dias de Noé. Como assim nos dias de Noé? O povo vai estar disperso, o povo vai estar vendo a manifestação do reino e vai estar zombando, o povo vai ver Deus manifestando a sua obra e vai estar zombando, o povo vai ver a manifestação do reino
reino e vai tirar o sarro. O povo vai olhar a manifestação do reino e dizer: você está maluco, você está pirado. Como assim ficar na frente de um computador, de um celular, 1h30 da manhã numa sexta-feira? Você está maluco, você ficou doido. Como assim vigília de Zoom? Para com isso, irmão, porque quem não entende o reino, tudo é loucura. Quem não entende da graça, tudo é loucura. Mas se nós tivéssemos a bondade, se nós tivéssemos no nosso coração a intensidade verdadeira do Espírito em todos os momentos da nossa vida, nós queríamos que fosse culto, nós queríamos que fosse momento de pregação, nós íamos querer que fosse momento de adoração, nós íamos querer que fosse momento de louvores e glória a Deus, nós não íamos querer nunca sair dessa presença. Mas por que tanta pressa de ir embora? Por que tanta pressa de acabar um culto, se a nossa vida na eternidade será um eterno culto? Para que tanta pressa de querer sair da presença do reino de Deus, se a nossa vida na eternidade será na presença do eterno? Se eu não consigo ficar alguns minutos na presença de Deus, que dirá uma eternidade? É por isso que ele está dizendo: nós precisamos fazer com que o reino se manifeste através de nós. Nós precisamos buscar do conhecimento, nós precisamos buscar da oração, nós precisamos buscar no jejum, nós precisamos buscar intimidade com Deus, para que a palavra que saia da nossa boca, ela venha surtir efeito, para que a palavra que saia da nossa boca, ela possa alcançar os corações, ela possa levar a cura, ela possa levar a libertação, ela possa levar a restauração, ela possa levar a transformação. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas o problema é que nós estamos esquecendo, irmão, nós estamos esquecendo de entrar no lugar da intimidade, nós estamos esquecendo de entrar no lugar da adoração. É por isso que quando as coisas vêm na nossa vida, nós queremos parar, é por isso que quando as coisas vêm na nossa vida, nós queremos desistir, porque nós estamos esquecendo de onde vem o nosso socorro, nós estamos esquecendo de onde vem a transformação, nós estamos esquecendo de onde vem a cura, nós estamos esquecendo de onde vem aquilo que nós necessitamos, porque enquanto nós começarmos a entender que tudo que nós precisamos está na mão do eterno, mais perto dele nós vamos querer estar, mais próximo da eternidade nós vamos querer estar. Ei, irmão, preste atenção numa coisa aqui, quando ele está dizendo: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele estava dizendo, em outras palavras, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, eu sei a fonte, eu sei de onde partiu, eu sei aonde está o princípio, eu sei como foi formado, eu sei como foi criado. Então, ao invés de buscar a minha necessidade naquilo que eu acredito que vai ser a solução do meu problema, eu vou buscar no Criador, eu vou buscar na fonte, eu vou buscar aonde tudo começou, eu vou buscar um Deus criador dos céus e da terra. Nós precisamos compreender, irmãos, que tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida vai além das nossas expectativas, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida vai além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo ela falando muito de monte, eu vejo ela falando muito de eternidade com o povo hebreu. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus estava dizendo sempre para o povo: você precisa entender que a sua esperança não deve estar em homem, você precisa entender que a sua esperança não deve estar na sua condição financeira, você precisa entender que a tua esperança não deve está naquilo que você vê com os teus olhos, mas você precisa entender que a tua esperança, ela tem que estar em um Deus que fez os céus e a terra, ela tem que estar em um Deus que criou todas as coisas. É por isso que eu vejo Deus se manifestando para falar com Moisés em cima do monte. Por quê? Porque lá em cima, lá no pico do monte, não era todo mundo que subia, lá no topo do monte não foi todo mundo que teve a coragem de ir lá. É por isso que o povo
povo clamava dizendo: Moisés, sobe para falar com o Senhor. Moisés, vai você falar com Deus. Moisés, sobe você para falar com o Senhor, porque nem todo mundo tem a coragem de entrar no lugar da adoração, nem todo mundo tem a coragem de dobrar o joelho e clamar a eternidade. Só que nessa madrugada eu vim aqui para confrontar você, eu vim aqui para desafiar você, meu irmão, a começar a entrar no lugar de intimidade com Deus, a começar a buscar mais intimidade com Deus, a buscar estar mais próximo de Deus, a parar de pedir para alguém entrar no seu lugar, mas entrar você no lugar da adoração, subir você até o monte da adoração e ter um encontro verdadeiro com Deus, e ter um encontro frente a frente com o Eterno, para que Deus possa mudar e transformar a história da tua vida. Ei, irmão, Deus se manifesta ao seu povo, Deus derrama da sua graça, Deus derrama da sua glória para todo aquele que busca, para todo aquele que crê, para todo aquele que entra na presença do Eterno. Preste atenção numa coisa aqui. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, eu vejo Deus manifestando a sua graça sobre a vida de Moisés em cima do monte. Eu vejo Deus aparecendo para ele, pastor Erinaldo, numa sarça que não se consumia em cima do monte. Sabe por quê? Porque ali Deus estava renovando a aliança que Deus havia feito lá atrás. Ei, irmão, Deus não se esqueceu de você. Deus nunca vai abandonar você. Não importa o lugar que você estiver, não importa para onde você for, ele sempre vai lembrar da aliança que ele fez com você. É por isso que eu repito mais uma vez: o Senhor que fez os céus e a terra, é dele que vai vir o socorro que você precisa, é dele que vai vir a provisão que você necessita. Mas guarde isso no coração, guarde isso para a sua vida, entenda que aquilo que você necessita, você só vai conseguir alcançar nos braços do Eterno. Aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, você só vai conseguir alcançar nos braços do Senhor. Ei, irmão, nós precisamos entender que as coisas do Senhor é para aquele que tem intimidade, para aquele que busca, aquele que entra no Santo dos Santos. Preste atenção aqui, irmãos, lá atrás, nem todo mundo tinha o acesso, o único que tinha acesso era o sumo sacerdote. Ele entrava no lugar da adoração, ele entrava para oferecer sacrifício, ele entrava para falar frente a frente com Deus, ele entrava para que tinha uma intimidade maior com Deus, e quem estava do lado de fora ficava esperando o sino parar de tocar. Para quê? Para puxar o sumo sacerdote, para pensando que o sumo sacerdote ia morrer lá dentro. Mas enquanto o sino estava tocando lá dentro, irmão, do Santo dos Santos, eles entendiam que o sumo sacerdote ainda estava vivo, que a presença do Eterno estava com ele, mas eles sabiam que se o sino parasse, o sumo sacerdote havia morrido ali por causa de alguma falha. Quantas pessoas não estão assim, irmãos, esperando encontrar uma falha em alguém? Só que eu quero dizer uma coisa para você: só aquele que se arrisca, ele tinha a intimidade, ele tinha a honra de provar da presença do Eterno, de sentir a graça, de sentir o poder, de sentir a unção, de ter uma intimidade com a presença de Deus. Ei, irmão, só vive o sobrenatural aquele que faz coisas extraordinárias. Para você viver o extraordinário de Deus, você precisa fazer aquilo que ninguém faz, você precisa entrar uma intimidade com aquela que poucos têm, porque muita gente busca intimidade com Deus, mas está longe da sua presença. Como assim, evangelista? É porque busca só na nossa frente, é porque diz que está buscando só dentro do templo, é porque diz que ora só dentro do templo, é porque canta só dentro do templo, é porque prega só dentro do templo. E Deus está dizendo: a minha vida e a sua vida, ela precisa ser uma vida contínua na presença do Eterno. Aonde nós estivermos, a nossa vida tem que ser para adorá-lo. Aonde nós estivermos, a nossa vida tem que estar entregue a Ele. A nossa história tem que pregar, a nossa vida tem que pregar sem precisar usarmos palavras. Deus está falando comigo e com você nessa noite, que a partir do momento que nós entrarmos com essa intimidade com Deus, a nossa história será diferente, a nossa
vida será diferente. Ei, meu irmão, eu vejo Jesus Cristo, sempre que ele ministrava, sempre que ele pregava, sempre depois que ele fazia o seu sermão, sempre depois que ele curava os enfermos, sempre depois que acontecia algo, Jesus subia ao monte, Jesus ia até o monte da adoração. Só que eu vejo, pastor, por onde Jesus passava, uma multidão sempre estava com ele, mas quando eu vejo Jesus subindo no monte, quando eu vejo Jesus subindo para orar, quando eu vejo Jesus entrando no lugar da intimidade, só o discípulo subia com ele, só aqueles que estavam próximo dele entrava no lugar da adoração. É porque cura, irmão, revelação, milagre, pode acontecer com qualquer pessoa que vem dentro do culto, mas ter intimidade com o Pai é só aquele que entra no lugar da adoração, é só aquele que sobe para buscar a presença do Eterno. Eu vejo muita gente que estava no meio de uma multidão que era curada, que tocava na orla de Jesus, que recebia uma palavra de Jesus, que Jesus tocava nele, que Jesus colocava as mãos sobre ele, mas eu vejo aqueles que estavam vivendo o sobrenatural. Quem vivia o sobrenatural? Aquele que via a tempestade parar, aquele que via o mar se acalmar, aquele que andava sobre as águas, aquele que via Jesus colocar a orelha de um servo de volta. Quem que viveu o sobrenatural? Aquele que é discípulo, porque aquele que é discípulo, ele entende que o seu Deus, o Criador dos céus e da terra, estava se manifestando no meio deles, o reino estava se manifestando no meio deles, o reino estava se manifestando por onde eles passavam. Jesus olhava e dizia: os campos estão brancos, prontos para a colheita. Mas o que é isso, Senhor? É a vontade do meu Pai que precisa ser feita. Nós precisamos anunciar o reino de Deus. Ah, evangelista, mas nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo momentos difíceis. Ei, irmão, presta atenção numa coisa aqui: no tempo difícil, no momento difícil, eu quero declarar sobre a sua vida: olha para o alto. Eu quero declarar sobre a sua casa: olha para cima. Como assim? Olha para os montes, olha para a eternidade, olha para onde virá o teu socorro, porque o teu socorro no meio do caos vem de um Deus que fez os céus e a terra, vem de um Deus que é o Criador, vem de um Deus que é Pai da eternidade. Você não precisa ficar buscando em pessoas, você não precisa ficar buscando em carros, em cavalos, como o salmista diz, mas aquele que confia no Senhor, irmão, aquele que confia no Senhor, é aquele que confia no Eterno, é aquele que entrega a sua total confiança em Deus. Porque quando eu vejo esse salmo, eu vejo o salmista olhando, dizendo: Senhor, parece que tudo está caindo, parece que o mundo está desabando sobre a minha vida, mas ele lembra que pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Ele lembra que aquele que está com ele é o guarda fiel, ele lembra que aquele que está com ele não dorme, não vacila, ele lembra que aquele que está com ele é o Senhor da eternidade, aquele Criador dos céus e da terra. E se ele é o Criador dos céus e da terra, o que será o teu problema? O que é a tua angústia? O que é a tua aflição perto daquele que é o Criador dos céus e da terra? Mas o problema é que os nossos olhos estão fechados, os nossos olhos estão travados em quê? Na nossa dificuldade, no nosso problema, e estamos esquecendo de confiar, estamos esquecendo de descansar em Deus. Mas quando eu e você começarmos a descansar no Senhor, nós vamos ver que a única coisa que estava nos faltando era coragem para enfrentar, era coragem para dizer que o Eterno está comigo e com você, e que nada vai nos abalar, e que nada vai nos parar, e que nada vai fazer você desistir. Irmão, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo o povo hebreu, eu vejo a nação escolhida, temendo, temerosos, por causa de decretos. Que decretos? Decretos de que se nascesse homem, o menino teria que morrer, que se nascesse homem não ia sobreviver. Mas quando eu olho para a eternidade, quando eu olho para a palavra de Deus, eu sempre vejo que tinha alguns corajosos, tinha alguém que olhava e dizia assim: olha, o homem pode até ter lançado o decreto, ter falado que se nascer menino, o homem vai morrer, mas eu entendo uma palavra de que do meio de
de nós sairia um que seria o libertador, que no meio de nós sairia um que seria aquele que ia livrar a nação, seria um que ia livrar o seu povo. Então não importa o que está acontecendo no mundo lá fora, não importa o que está acontecendo lá fora, a única coisa que importa é obedecer à voz da eternidade, é obedecer à voz do Senhor. É por isso que o livro de Êxodo vai dizer que foi um homem da casa de Levi, casou-se com uma mulher de Levi, e eles geraram um filho, e quando o menino nasceu era homem, irmãos, e todo mundo talvez pensou e imaginava, agora o menino vai morrer. Só que eu entendo que eles estavam olhando e dizendo, Senhor, agora de onde virá o nosso socorro? Deus estava dizendo, o seu socorro vem de mim, o Criador dos céus e da terra. Fica tranquilo, porque não importa o que o homem está falando, o que importa é o que a eternidade já tem decretado sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. E enquanto alguém olhava e dizia, é menino, vai ter que morrer, eles estavam dizendo, não, 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 é menino, mas não vai morrer, porque a palavra do Eterno, o nosso guarda fiel, a nossa sombra, ela não vai tosquenejar, ele não vai parar, ele vai estar guardando, ele vai estar cuidando, ele vai estar trazendo livramento, mas precisa de alguém que é corajoso, para no meio da situação difícil, para no meio da dificuldade entender que não é o que está acontecendo no mundo, mas é o que a palavra da eternidade está sendo liberada a teu respeito. É por isso que eu vejo alguém olhando e dizendo assim, ei, mas nasceu alguém lá atrás, nasceu um menino, mas esse menino precisa morrer, por quê? Porque o Salvador está vindo, o reino está se manifestando, mas alguém olha e diz assim, nós precisamos fugir para a terra do Egito, e quando estão fugindo, alguém olha e diz, mas o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos falar? Aquele que confia em Deus, ele entende que a única coisa que ele precisa para ser liberto, a única coisa que ele precisa para continuar vivo, a única coisa que ele precisa para prosseguir é a verdade. É por isso que eles olharam e falaram, eu estou carregando um menino aqui. Os guardas olharam e falaram, se fosse um menino você não ia falar, pode passar, pode ir embora, mas Jesus se livrou com o quê? Com a verdade, com a palavra da verdade. Por quê? Porque aquele que entende o Deus que serve, aquele que entende o Deus que entregou nas suas mãos o extraordinário, ele sabe que Deus vai garantir a vitória, ele sabe que Deus vai garantir a vida, ele sabe que Deus vai garantir com que você não venha perecer, mas você precisa entender que a verdade tem que estar sobre a tua vida, a verdade tem que estar sobre a tua casa, a verdade tem que estar sobre a tua história, a verdade precisa estar sobre a sua vida, sobre a sua família. Entenda uma coisa, irmão, aquele que está em Cristo, ele entende que nada vai parar, que decreto não vai parar, que palavra do homem não vai parar, que não importa o que o rei falou, não adianta. Aquele que está em Deus, ele está guardado, aquele que está em Deus, ele está coberto debaixo das suas asas. Ele entende que a sua vida é no esconderijo do Altíssimo, e não importa o que se levantar contra a sua vida, não vai destruir, não vai parar, não vai acabar com a tua história, mas você precisa compreender que a única coisa que você precisa na sua vida é estar próximo da eternidade, é estar próximo da palavra do Eterno, é entender que o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Satanás vai tentar de todas as formas parar você, irmão. Ele vai tentar de todas as formas destruir você. Ele vai te oprimir de todas as formas. Para quê? Para que você venha parar. Mas se você colocar no teu coração que o Deus que você serve é um Deus todo-poderoso e que ele não vai deixar você sozinho, que ele não vai deixar você morrer no meio da peleja, você vai poder compreender as coisas grandiosas do Senhor para a tua vida e vai entender que de todos os jeitos que Satanás tentar te parar, ele não vai conseguir. Se ele lançar você dentro de uma fornalha, ele não vai conseguir te matar lá dentro, porque ele já vai estar passeando lá no meio daquele fogo para guardar você. É por isso que o salmista diz, o teu guarda de Israel não dormirá, ele será como a tua sombra, a tua mão direita. Se estiver dentro do fogo, ele vai estar dentro do fogo com você. Se for sobre as águas, ela não vai te submergir, porque ele vai estar com você em todo tempo, em todo momento.
momento, Ele vai estar com você, guardando a tua casa, guardando a tua família, guardando a tua vida, mas nós precisamos buscar a intimidade com o Senhor, nós precisamos buscar ter intimidade com Deus, estar próximo de Deus, estar ao lado do Senhor. A palavra do Senhor, meu irmão, ela é eterna, a palavra do Senhor é para uma eternidade, ou seja, pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra não vai passar, ela não vai passar. Ele vai cuidar de você, Ele vai guardar você, Ele vai estar em todo o tempo cuidando de você. Quando eu digo para você que a palavra é eterna, eu estou dizendo que praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Porque Deus vai estar cuidando de tudo, Deus vai estar cuidando de você, e aquilo que Ele te prometeu vai acontecer na tua vida, aquilo que Ele te prometeu vai acontecer na tua história. Mas mesmo que você olhe ao redor e a única coisa que você consiga enxergar é deserto, a única coisa que você consegue enxergar é as colinas longe, é as montanhas longe, Deus está dizendo: filho, fica tranquilo, porque enquanto você estiver enxergando as colinas, mesmo que de longe, você está olhando para a eternidade, você está olhando para aquilo que Deus tem reservado para você. Ah, Senhor, mas será se eu consigo chegar lá? Será se eu consigo alcançar? Fica tranquilo, porque não depende de você. E Deus está dizendo: se é porque não depende de você, depende do braço forte do Senhor. E Ele está dizendo que é a tua mão direita, Ele está dizendo que é com você e que você vai conseguir, não pela força do teu braço, mas porque Ele está com você. Deus olha para Gideão, o menor da casa do seu pai. Deus olha para Gideão, que morava na menor tribo. Deus olha para ele e diz: eu vou usar você para livrar o povo. Ele diz: Senhor, mas eu sou o menor da minha casa, a minha tribo é a menor, não tem a possibilidade alguma disso acontecer. Aí Deus está dizendo: é esse que eu gosto, é desse jeito que eu vou fazer, é dessa forma que eu preciso. Por quê? Porque quando acontecer, você não vai dizer que foi a força do teu braço, porque quando acontecer, você vai entender que foi o braço forte do Senhor que cuidou de tudo, que foi as mãos do Senhor que te deu a vitória, que foi a mão do Senhor que te deu o livramento, que foi a mão do Senhor que mudou e transformou a história da tua vida. Ei, meu irmão, nós precisamos entender que o que Deus tem para a nossa vida vai além das nossas expectativas. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando dos teus. É por isso que o salmista diz: o Senhor preservará a tua ida e a tua vinda de agora em diante e para sempre. Ele está dizendo: desde o momento que você se entregou para Ele, desde o momento que você buscou uma vida com Deus, Ele está guardando a tua ida, Ele está guardando a tua vinda, Ele está guardando por onde você passar. Mal nenhum vai te atingir, praga nenhuma vai chegar à tua tenda, porque Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da tua família, Ele está cuidando dos teus. Ainda que alguém desacredite do que Deus pode fazer, Ele está dizendo: eu estou cuidando de você de agora em diante e para todos sempre. Por que para todos sempre, evangelista? Porque não é só para essa vida, porque é para uma eternidade. Ei, meu irmão, Deus está dizendo: eu estou cuidando da tua casa, meu irmão, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua família. Ainda que alguém possa até pensar em desistir dos teus, pode até pensar em desistir de alguém, Deus está dizendo: você pode até desistir, mas eu, o Senhor, continuo acreditando, Deus continua investindo. Eu costumo dizer, irmão, que Deus quer usar você e não importa a situação. Deus quer usar você para ganhar a tua casa, Deus quer usar você para conquistar a tua família, Deus quer usar você para trazer os teus, mas nós precisamos pregar. Como pregar, evangelista? Não com palavras, mas pregar com atitudes, pregar não com palavras, mas pregar com testemunhos, pregar não com palavras, mas pregar com as suas ações. Deus precisa, as pessoas precisam olhar para você e entender que o reino de Deus está se manifestando através da tua vida.
As pessoas precisam olhar e entender que o reino de Deus está se manifestando através da sua casa. Nós precisamos entender, irmão, que a nossa vida tem que ser uma vida para adorar ao Senhor, que a nossa vida tem que ser uma vida para bendizer, para enaltecer o nome do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Eu vou repetir mais uma vez: se a minha dor é aqui na terra, é no céu que eu vou encontrar o meu refúgio, é olhando para a eternidade que eu vou encontrar a cura que eu preciso, a libertação que eu preciso, a transformação que eu preciso. Mas enquanto você estiver olhando para a terra, você não vai estar olhando para o milagre. Enquanto você estiver olhando para a terra, você não vai estar olhando para a provisão. Enquanto você estiver olhando para a terra, você não vai estar olhando para a cura. Enquanto você estiver olhando para a terra, você não vai estar olhando para aquilo que você precisa para salvar, para sarar a tua alma. Mas quando você olhar para os céus, quando você elevar os teus olhos para o pico do monte, você vai entender que aquilo que você precisa não está aqui às tuas vistas, mas está aquilo que o céu já tem determinado sobre a tua casa. Olhe para os céus. Como olhar para os céus? Olha-se para os céus de olhos fechados. Como assim de olhos fechados, evangelista? Clamando em oração, buscando na eternidade, clamando a um Deus que é todo-poderoso. Nós precisamos entrar um pouco mais no lugar da oração. Nós precisamos entrar um pouco mais no lugar da adoração. Nós precisamos buscar um pouco mais da presença de Deus. Para quê? Para que quando chegar o dia mau, você está revestido de toda a armadura de Deus e nada nesse mundo vai subsistir você, nada nesse mundo vai parar você, nada nesse mundo vai travar você. Por quê? Porque quando as batalhas vierem, você vai estar revestido das armaduras de Deus, você vai estar cheio da graça de Deus, você vai estar cheio do poder de Deus. E quando alguém olhar e dizer, mas aqui só tem deserto e montanha, aí você vai olhar e dizer, não tem problema, é de lá que virá o meu socorro. Por quê? Porque o reino de Deus se manifesta em todas as coisas, o reino de Deus se manifesta em todos os lugares, o reino de Deus se manifesta através da nossa vida. Nós precisamos compreender que a única coisa que nós necessitamos é manifestar o reino através da nossa vida, através da nossa história, através da nossa casa, através da nossa família. Ei, meu irmão, o sol não te castigará de dia e nem a lua de noite, porque o Senhor estará com você. O Senhor vai preservar você de todo mal. Ele preservará a tua alma. Ele está dizendo, eu estou salvando você, eu estou salvando a tua casa, eu estou salvando as tuas emoções, eu estou salvando a tua vida, eu estou trazendo a cura, eu estou trazendo a libertação, eu estou trazendo aquilo que você necessita para prosseguir. Ah, mas está difícil, não tem problema, continua. Ah, mas as coisas estão apertando tanto, não tem problema, continua, porque enquanto você continuar, enquanto você prosseguir, enquanto você caminhar em direção ao alvo, Deus está dizendo, eu estou cuidando, eu estou guardando, eu estou livrando, eu estou guardando a tua ida, eu estou guardando a tua vida. E isso não é só agora, isso é para todo sempre. Eu vou estar guardando a tua casa, eu vou estar guardando a tua família. Ah, meu irmão, nós precisamos compreender mais quando Deus está dizendo que está guardando a nossa casa. Nós precisamos compreender mais quando Deus está dizendo que está guardando a nossa vida. Sabe por quê? Porque quando nós começarmos a compreender tudo isso, nós vamos entender que pode desabar o mundo, mas dentro da tua casa vai continuar tudo de pé. Nós podemos olhar ao mundo ao redor, está tudo sendo destruído, mas aonde você estiver com a presença de Deus, nada vai te abalar. Eu ministrei aqui na última vigília e falei sobre Noé. E eu falei que enquanto eles estavam dentro da arca, do lado de fora a única coisa que tinha era destruição. Do lado de fora a única coisa que tinha era morte. Do lado de fora a única coisa que tinha era pessoas que estavam mortas, era cheiro de morte. A morte estava pairando do lado de fora. Mas dentro daquela arca, aonde Noé estava, a única coisa que tinha era a vida. Era a graça de Deus se manifestando. Era o poder
de Deus se manifestando, porque aonde tem a presença, aonde tem a manifestação da obediência à voz de Deus, não importa o que está acontecendo do lado de fora, o que importa é que do lado de dentro eu carrego a presença do Eterno, é que do lado de dentro eu carrego a presença do Espírito Santo de Deus. Então o mundo pode desabar do lado de fora, pode quebrar tudo do lado de fora, pode acontecer o dilúvio do lado de fora, pode morrer quem for do lado de fora, mas eu sei que do lado de dentro, aonde está a presença do Eterno, aonde está o Deus Criador dos céus e a terra, nada vai abalar, nada vai destruir, nada vai atingir, nada vai alcançar. É por isso que pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, por causa da presença do Eterno, por causa daquele que te guarda. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, que ele não dorme, a Bíblia diz que ele não falha, a Bíblia diz que ele é como a tua sombra, a Bíblia diz que ele é como a tua mão direita, a Bíblia está nos falando que ele está guardando a tua ida, está guardando a tua vinda. A Bíblia diz que pode ser durante o dia, pode ser durante a noite, ele está com você em todo o tempo, em todo momento ele está com você, em todo momento ele está guardando os teus, em todo momento ele está guardando a tua casa. Mas o que você precisa entender é que diante do caos, é que diante da tribulação, é que diante da aflição, é que diante da dor, é que no momento que você está passando de sofrimento, você precisa levantar os teus olhos para a eternidade e entender que o socorro que você precisa só vem do Senhor, que fez os céus e a terra, só vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, só vem daquele que fez todas as coisas. O que você necessita, você vai conseguir alcançar quando tiver intimidade com o Eterno. O que você necessita, você vai conseguir alcançar quando a tua vida for uma vida de oração, uma vida na presença, uma vida que traz Deus para dentro da tua casa, porque se a presença do Eterno estiver dentro da tua casa, não importa o que aconteça do lado de fora, você pode até ficar um pouco com medo, você pode até ficar um pouco temeroso, mas você vai olhar e vai compreender que dentro da tua casa o extraordinário vai acontecer em nome de Jesus. Irmão, guarde isso no teu coração, guarde isso, eleve os olhos para os montes, eleve os olhos para a eternidade, confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A irmã colocou aqui o versículo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Sabe por que não se abala? Sabe por que o salmista diz que permanece para sempre? É porque ele observa que no meio do dilúvio tudo foi destruído, tudo foi abalado, mas os montes estavam de pé. É por isso que eles remetem à eternidade. Mas eu preciso compreender que a minha vida tem que estar entregue nas mãos do Senhor, que a minha vida tem que estar entregue ao Criador dos céus e da terra. Não temas, não pare, não desista, não desanima, não recua, não olha para trás, mas guarde essa palavra no seu coração, que se você nessa madrugada elevar os teus olhos para os montes e entender que é do Senhor que fez os céus e a terra, que virá o socorro que você precisa, nada mais vai parar você, nada mais vai bater de frente com você, porque a sua vida é para esperar em um Deus Criador dos céus e da terra, e que você está entendendo que o reino de Deus precisa se manifestar através de você, dentro de você, para curar as pessoas, para sarar as feridas, para libertar os cativos, para curar os enfermos e anunciar a volta do Senhor em sua plenitude. Nós precisamos
confiar mais em Deus. Nós precisamos entregar mais a nossa vida para Deus, para que Deus possa mudar e transformar a história da nossa vida. Feche os seus olhos aí aonde você está, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a tua mensagem foi pregada. Senhor, tu conheces o coração de cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu não conheço a realidade de cada um deles, mas eu sei que o Senhor conhece. Pai, em nome de Jesus Cristo, traz a transformação, traz a libertação, traz a cura, traz, ó Deus, o milagre extraordinário que o teu filho precisa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nessa noite o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, visitar este lar, visitar esta família, e que nós possamos compreender, Senhor, que aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, ó Pai, isso só virá da eternidade, isso só pode vir do Senhor. O socorro que nós precisamos, ó Pai, só pode vir das tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos buscar mais, que nós possamos nos entregar mais, que nós possamos, ó Pai querido, Pai amado, estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, toque em cada lar, toque em cada família. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus Cristo sobre essa casa, que mal nenhum vai chegar sobre essa tenda, mas que o Senhor estará guardando este povo, o Senhor estará guardando esta casa, o Senhor estará guardando esta família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, e profetizo sobre esta vida cura. Meu Pai, aonde estiver alguém agora, Senhor, necessitando de uma cura, traz a cura agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Toca na saúde, toca, Senhor, meu Pai, da cabeça à planta dos pés, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sobre essa vida, que ela possa ser curada, que ela possa ter a sua saúde restaurada, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todo mal venha cair por terra, todo espírito de enfermidade venha cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Manifesta o teu reino, Senhor, sobre esta casa, manifesta o teu reino sobre este lar, manifesta o teu reino sobre esta família. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo agora sobre esta casa a cura, a libertação, a restauração. Entra com salvação neste lar, Senhor, entra com salvação nesta casa, entra com salvação nesta família, traz a provisão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço nessa hora, Senhor, que nós possamos confiar mais em Ti, ó Deus, que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós possamos compreender, Senhor, que Tu estás conosco como a nossa sombra, que aonde nós passarmos, o Senhor será como a nossa sombra, o Senhor estará conosco em todos os momentos. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloca isso dentro do nosso coração, para que nós possamos nos entregar mais a Ti, para que nós possamos nos aproximar mais de Ti, Senhor, para que o Teu reino, ele venha se manifestar sobre a nossa vida, para que o Teu reino, ele possa se manifestar através de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre cada vida que está aqui nessa madrugada, a Tua cura, a provisão, a intervenção divina em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Pai, faz acontecer o extraordinário, faz acontecer o sobrenatural, é o que eu oro, Senhor, e profetizo sobre a casa do meu irmão, e profetizo sobre a casa da minha irmã, um novo tempo, um tempo de restauração, um tempo de milagres, um tempo de cura, um tempo de renovo espiritual, um tempo, Senhor, meu Deus, de colheita, um tempo, Senhor, meu Pai querido, de salvação, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos provar do Teu sobrenatural. É o que eu clamo a Ti, Senhor, e te peço nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a nossa vizinhança, aonde a nossa voz estiver alcançando, traz a cura, traz a libertação, traz a restauração, em nome de Jesus, Pai, traz o Teu sobrenatural, é o que nós oramos, Senhor, e nós te pedimos nesta hora, porque Teu é o reino, o poder, Senhor, a honra e a glória para todo sempre.
em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, apóstolo?